Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre hemorragia digestiva. É algo super comum da gente encontrar no nosso campo de prática e eu percebo que às vezes as pessoas têm muita dúvida em relação à hemorragia digestiva alta e à hemorragia digestiva baixa. Então, a primeira coisa, eu montei um mapa mental para a gente poder, então, clarear essa diferença entre as duas hemorragias, tá? Então, primeira coisa, hemorragia digestiva alta a gente chama de HDA, hemorragia digestiva baixa de HDB. Quando eu falo que a hemorragia digestiva alta, ela vai atingir aí órgãos da parte superior mais alta do trato gastrointestinal. Então, seria aí o esôfago, o estômago e o duodeno. Já a parte baixa atinge o jejum no ilho e o intestino grosso. Quando a gente fala em relação à questão do alto e baixo, existe uma diferença de sangramento. Então, na nossa prática clínica, quando a gente depara-se, né, com um paciente exibindo esses sinais, é importante que a gente entenda o seguinte: se esse paciente tem uma hematêmese, né, um vômito com sangue vivo e uma melena, que seria aí uma fezes, né? Com sangue já decomposto, com odor fétido, enegrecido, parecendo um piche de asfalto. Isso é muito característico da hemorragia digestiva alta. Isso porque, se os órgãos que são envolvidos na HDA é o esôfago, o estômago e o duodeno, então se ocorre algum sangramento nessa parte mais alta, o sangue que vai sair no vômito ele é mais vermelhinho. Automaticamente as fezes vão ser mais escuras porque esse sangue vai estar misturado ali nas enzimas digestivas. Então, por isso que a gente fala de melena. O exame geralmente de imagem para fazer esse diagnóstico, né, para até diferenciar da HDA, da HDB, além da avaliação clínica do paciente, pode ser solicitado uma endoscopia digestiva alta, que seria aí a EDA. E no caso, por exemplo, de quando a gente suspeita, né, de uma HDB, nós temos sintomas clínicos aí também, pode ocorrer a hematêmese, mas já o vômito não é tão vermelhinho, ele já parece aí uma constituição de borra de café, exatamente porque mistura-se então aos sucos digestivos, e no caso, o sangramento aí nas fezes é já de vermelho vivo, exatamente por quê? Porque a lesão ela é na parte mais baixa, no intestino grosso, no jejum e no ilho. Então, a gente percebe no paciente as fezes, então, com um sangramento mais vivo. E é claro que, como exame aí para diagnóstico, provavelmente o médico vai pedir uma colonoscopia, tá? Então, para diferenciar. O que é importante a gente chamar a atenção num paciente com HDA ou HDB? Ele pode evoluir para um choque hemorrágico. Então, se ele evolui para um choque hemorrágico, quais são os sinais característicos que eu vou perceber? Aí tem no mapa mental todos os sinais, que são sinais de um choque hipovolêmico ou hemorrágico. Então, a gente tem uma hipotensão importante, com a pressão menor que 90/60, uma sudorese pegajosa, uma hipotermia com a temperatura abaixo de 35, um ataque cardíaco, a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, no caso de um adulto. E se a gente avaliar o pulso do paciente, principalmente o pulso na periférico, né? Esse pulso ele vai estar filiforme. O que é isso? Bem fino, né? Bem fraco, exatamente porque o sangue num choque hemorrágico ele tende a convergir para a área central, então ele afasta da região periférica. Além disso, vai ser comum a gente observar nesse paciente às vezes uma alteração de nível de consciência. Tem pacientes que podem vir até mesmo entrar em coma, uma letargia, exatamente pela alteração do nível de consciência, queda de saturação de oxigênio e principalmente alteração do débito urinário. Então, esse paciente pode ter uma oligúria, que seria aí uma frequência urinária, né, um débito urinário menor que 400 ml em 24 horas, ou um anúrico, se for um paciente aí mais grave, evoluindo para uma insuficiência renal aguda, devido aí ao comprometimento sistêmico. Esse paciente pode ter
aí um débito urinário menor que 100, né? Tem literatura que coloca 50 ml por hora. E é claro que esse paciente pode evoluir a óbito. Então é super importante quando eu pego esse paciente no setor de clínica médica, ou numa sala vermelha, ou no pronto atendimento, a avaliação e o olho clínico, né? E o levantamento, uma anamnese muito bem feita, um exame físico muito detalhado, para que a gente então consiga entender a causa desse sangramento, porque claro que a gente vai estabilizar um paciente numa hemorragia digestiva, nós vamos utilizar de condutas, né, farmacológicas, condutas médicas, e uma assistência de enfermagem para a gente estabilizar o paciente, mas é importante a gente pensar que precisa ser investigada a causa, tá? Então fica a dica aí. Até mais.